Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 25 de abril, o Ibovespa apresentando aqui uma queda de 0,49%, praticamente 0,5% de queda, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação, mas o fato que o Ibov perdeu aí as mínimas dos dois últimos pregões, uma sinalização mais negativa. Se a gente olhar para o G60, terminou o pregão até se recuperando, mas observe aqui que pelo gráfico 60 minutos vai apontando para um topo descendente, perde uma região de suporte, faz um movimento de baixo, perde uma região de suporte e gera um movimento mais fraco para cima, respeitando a zona de resistência, trazendo a possibilidade justamente de gerar esse topo descendente, e o pivô de baixo aconteceria se perdesse a mínima do pregão de hoje, 84.348 pontos, e perdendo isso aqui aumenta justamente a chance de chegar a buscar a próxima zona de suporte, região já citada na última videoanálise, na casa aqui dos 83.800 pontos, e um ponto mais baixo aqui lá por volta dos 82.800. Então, zona de suporte para o Ibovespa fica aqui nessa região de fundos anteriores. Para gerar uma sinalização positiva, se jogar aqui a média de 13 períodos, observe que o Ibov, após 5 pregões, na verdade são 5 pregões, vai se sustentando acima dessa média depois que esse candle fechou acima dela. Então, se o Ibov conseguir proporcionar algo nesse sentido aqui a partir do próximo pregão, o pregão dessa quinta-feira, seria algo bem positivo, e melhor ainda se conseguir fechar acima da região dos 86.150 pontos. Mas por enquanto, o que o pregão de hoje trouxe foi uma sinalização um pouco mais negativa, e o G60 traz ali uma sinalização um pouco mais relevante de possível formação de topo descendente a partir do próximo pregão. Na sequência, vamos para os futuros. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência. Aproveite também para se inscrever aqui de forma simples no canal DV Invest, ou seja, no canal aí no YouTube. De forma simples, você clica aqui no canto inferior direito do seu vídeo e se inscreve no canal de forma gratuita. Seguindo aqui para os futuros, no mini índice, fiz uma recomendação no pregão de hoje, aqui pelo gráfico de 5 minutos. Depois que o mini índice voltou para cima deste nível aqui e testou essa região aqui como um patamar de suporte, eu, inclusive acima ali da média, jogando aqui novamente para o gráfico de forma mais limpa, recomendei compra na superação da máxima desse candle, faz aqui um movimento de correção depois dessa forte subida, recomendo a compra. Essa compra aqui é acionada, mas não consegue dar sequência, perde aqui a região, o suporte e o ponto de stop aqui foi acionado aqui nesse nível, e essa operação trouxe aqui uma perda de 0,14%, capital total menos 0,17%. Daqui a pouco falo sobre a operação positiva em cima do dólar no pregão de hoje. Olhando para o próximo pregão, G60, dentro do que eu acabei de comentar em relação ao Ibovespa no G60, que a gente vê aqui foi a perda forte com gap de baixo de uma região de suporte, ou seja, de fundos anteriores, volta aqui em cima, gera aqui um teste dessa região de antigo suporte, ou seja, agora funcionando como resistência, e está num primeiro momento no início de um movimento de baixa no G60. Então, dentro dessa sinalização, fica mais para a ponta vendedora. Reverte a expectativa para, em vez de ser para baixo, ou seja, em vez de estar trabalhando na ponta vendedora e passar a trabalhar na ponta compradora, se abrir forte para cima desse nível aqui, para cima de 85.965 pontos, aí voltaria a pensar na ponta compradora. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto não gerar ou fundo ascendente no G60, ou mesmo esse rompimento aqui para cima, o cenário fica mais para a ponta vendedora. Gerando essas duas situações que eu acabei de desenhar aqui, ficaria mais para a ponta compradora de day trade no mini índice. Depois disso, vamos então para o dólar. O dólar no pregão de hoje apresentando aqui uma alta de 0,3%, mais um candle de possível reversão desse movimento de subida para um movimento de baixa. A perda da mínima de hoje é que traz a chance de se ter alguma correção desse atual movimento de subida, onde o principal nível de suporte é a antiga resistência, localizada aqui na casa dos 3.442. Se olharmos para o G60, abriu já com gap de alta, veio aqui para cima, só ir diretamente aqui no gráfico de 5 minutos. No gráfico de 5 minutos, dentro desse movimento aqui mais lateral, mais travado, eu recomendei uma compra na superação da máxima deste candle aqui, na superação aqui desse ponto, só que sem exigir muito para cima, porque o cenário no intraday já está bem esticado, estava bem esticado para cima. Então eu trabalhei com relação a risco ganho de 1 para 1,5. O stop aqui nesse ponto, a operação bateu no objetivo justamente aqui nesse candle. Essa compra foi então encerrada com ganho de 0,17%, capital total mais 0,25%. Então, operação positiva aí no mini dólar.
Olhando para o G60, o que a gente está vendo o pregão de hoje é terminando dentro de um movimento de baixa, que pode vir justamente a testar esse suporte que é proporcionado pelo gap de alta no pregão de hoje, localizado ali na faixa dos 3.477 a 3.475. Então seria a primeira zona de suporte um pouco mais importante no intraday, e abaixo disso esse fundo aqui na casa dos 3.465. Na realidade, o que eu mencionei é 3.475 o suporte e abaixo disso 3.465. Então, dentro deste movimento, dentro desse forte candle de baixo, movimentação aqui para cima, seja aqui nessa última hora de pregão ou a partir do próximo pregão, com sinalização de topo descendente no gráfico de menor periodicidade, seria mais trabalhar na ponta vendedora. Enquanto não proporcionar uma nova sinalização de alta no G60, por exemplo, quebrar a sequência de máximas descendentes aqui no G60, seria mais para se trabalhar na ponta vendedora. Para voltar para a compra, justamente a formação de um fundo, superação da máxima da hora anterior, uma das alternativas, ou mesmo num gráfico de 30 minutos, superação da máxima do último candle, da última máxima descendente, a alternativa de se voltar a pensar em trabalhar na ponta compradora em cima do mini dólar. Mas dentro do cenário, tendência ainda é de alta, e dentro dessa sinalização positiva que pode acontecer em cima do suporte, seria o cenário ainda favorável a favor da tendência de alta para buscar compra aí no mini dólar. Olhando agora para a PETR4, Petro no pregão de hoje, queda de 2,99%, vindo para um fechamento abaixo de um nível que eu tinha mencionado na última videoanálise, ou seja, um patamar que eu ficaria mais atento para se pensar em compra na Petro, que mais se encaixaria seria buscar compra aqui através de uma correção em cima dessa região de suporte, ou seja, região dos 21,94 com um conjunto aqui do gap de alta em 21,87, só que o ativo vai vindo para um fechamento abaixo desse patamar. Deixa eu só confirmar aqui, já saiu do leilão de fechamento, fechou aqui em 21,73 com essa queda de 3%. Então o ativo traz uma sinalização mais negativa, mas ainda assim é um ativo que mantém sua tendência de alta, um ativo para avaliar a possibilidade de compra após aí nos próximos pregões, tentando pegar alguma formação de fundo ascendente. O próximo nível de suporte abaixo desse que foi perdido seria o próximo gap aqui do papel, localizado em R$ 21,08. Seria o próximo nível de suporte para PETR4, e abaixo disso só o fundo mesmo na casa dos 20,60. Vale 3, pregão de hoje, um candle um pouco mais de indefinição, mas com queda de 0,75%, ou seja, o pregão que fechou acima da máxima ali do candle anterior, ou seja, um pequeno pivô de alta, já deu um sinal de falso rompimento, volta para baixo do nível aqui que foi rompido, ou seja, da antiga resistência, perde a mínima do pregão anterior, então fica aí numa característica de iniciar um movimento para baixo. Volta a trazer uma expectativa mais positiva, se por exemplo fechar uma hora de pregão acima desse patamar aqui de 48,17, gerando nova máxima na sequência, que é basicamente gerar um fundo ali no G60, com nova máxima na sequência, traz uma expectativa de gerar mais algo para cima, ou seja, mais um movimento de alta ali no G60 da Vale 3. Então, mas enquanto não gerar essa sinalização, eu vejo o ativo ainda com a necessidade, pela minha metodologia, de ter alguma correção desse movimento de subida para se pensar em uma compra aí com a melhor relação risco-ganho de swing trade no papel. MGLU3 no pregão de hoje, eu recomendei compra no papel, eu recomendei o reposicionamento do stop dessa operação. Se olharmos aqui para o gráfico de 60 minutos, eu vou jogar até aqui do lado de cá. A gente tinha falado no gráfico diário, no pregão passado, um dos pontos de reposicionar o stop de proteção abaixo da mínima do pregão anterior, mas como o mercado estava perdendo a mínima do que eu tinha falado no Ibovespa, com a expectativa de gerar movimentação para baixo, eu reposicionei o stop da operação pelo G60 se voltasse justamente para baixo ali da região dos R$100, ou seja, gerou um fundo no G60, se voltasse para baixo desse nível, seria o encerramento dessa posição. Então essa posição foi encerrada logo no início do pregão, e essa operação trouxe um ganho de 2,62%, capital total um crescimento de 0,37%. Fechou o pregão ainda ali de forma positiva de 0,33%, superação aqui da máxima, não só desse pregão, mas do pregão anterior de R$102, traz a expectativa de ter algo mais para cima, seria uma das alternativas de entrar aqui em termos de pivô de alta na ação, ou seja, pelo G60 rompendo ali dois topos, alternativa de tentar pegar algum movimento de subida, trabalhando com stop pelo menos abaixo aqui da mínima desse candle de alta do G60, localizado em 100,62, tentando pegar um movimento mais curto ali no gráfico intraday. BBDC4 no pregão de hoje, terminou o pregão com alta de 1,22%, em termos de oscilação gerou um pivô de alta,
Apesar de só ter aqui 2 candles para cima e 3 aqui para baixo, e agora uma formação um pouco mais diferente no sentido de tentou gerar fundo aqui no pregão anterior, não gerou um candle muito forte para cima, vai quase para perder a mínima fundo anterior e consegue romper essa máxima anterior. Em termos de oscilação, a gente tem sim um pivô de alta na GGBR4, ou seja, uma possível retomada da tendência de alta, mas ainda dentro desse forte movimento de baixo, que enfraquece um pouco mais essa formação. Mas dependendo do que o mercado fizer a partir do próximo pregão, seria uma das alternativas ainda de pensar em uma possível compra se o papel conseguir voltar para cima desse nível, trabalhando com um stop mais curto ali em termos de volatilidade do papel, abaixo pelo menos ali dos R$ 34,31 seria uma das alternativas de entrada em cima de BBDC4. A outra é GOAL4. GOAL4, assim como GGBR4, eu poderia ter colocado nessa análise a GGBR4, mas optei pela GOAL4 porque já tinha falado de GGBR4 nos últimos pregões, mas algo semelhante. O ativo vem no processo de correção, a tendência ainda é de alta, trabalhou aqui em cima, respeitou essa região aqui de suporte de um gap anterior, ou seja, principalmente pensando no fechamento aqui desse gap, na faixa dos 7,83, fechou em 7,90, superação da máxima no pregão de hoje, seria uma sinalização de fundo ascendente, possibilidade de se trabalhar na ponta compradora aí de swing trade na ação. GGBR4 é algo semelhante. O GPA3, ativo que está dentro de uma tendência de alta de baixa mais longa, observe pelo gráfico semanal também tendência de baixa, gráfico mensal perdeu todo, botando aqui no gráfico mensal, perdeu toda uma região ali de linha de tendência de alta, ou seja, está esticado para baixo, é o terceiro mês consecutivo de queda no papel, só nesse mês já vai com queda de praticamente 14%, gera um candle de indefinição depois de um forte candle de baixa, ativo esticado para baixo em diversos tempos gráficos e trazendo a expectativa de uma chance de poder gerar algum repique de alta. É uma operação contra a tendência, seria uma das alternativas se buscar uma compra aqui na superação da máxima de hoje, com stop abaixo dessa mínima, abaixo de R$60, ou mesmo nos próximos pregões. Se ainda tiver algo mais para baixo, ainda seria uma das alternativas se buscar uma compra na superação da máxima do pregão anterior, tentando pegar aqui um repique de alta nessa ação, sem exigir muito para cima, visto que seria um movimento de correção, trabalhando aí contra a tendência atual do gráfico diário. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.